Boa noite, canal de História de Santa Cruz do YouTube, dia 7 de junho de 2025, sábado. A coroa vale bem uma missa na Capela Imperial de Santa Cruz. Conde D e o Marechal Deodoro da Fonseca, nos exercícios militares da corte realizados nos campos da Imperial Fazenda de Santa Cruz, em agosto de 1885. Esta apresentação tem por base o texto intitulado Assuntos Militares, de autoria do deputado federal e oficial do Exército Gabriel Salgado dos Santos, publicado no jornal Cidade do Rio, a edição de 20 de abril de 1898, já na República. Para ilustrar este slide, eu coloquei na parte central aquela nossa foto conhecida dos oficiais em frente ao mirante da Imperial Fazenda de Santa Cruz, que é o ponto mais alto da parte central aqui do bairro, onde os exercícios militares, os oficiais que faziam parte de uma comissão, uma equipe de oficiais que fariam julgamento dos exercícios, eles ficavam lá em cima. E aqui está o Conde D na parte central, juntamente com o Marechal Deodoro e os oficiais que faziam parte do comando, diretamente com o comando do Conde D, que era, na época, o comandante-geral do Exército. Da esquerda tem um retrato equestre do príncipe Gastão de Orleans, o Conde D, com o uniforme de marechal do Exército Brasileiro. É uma pintura que se encontra no Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, de Carl Steckler. E à direita, na parte superior também, o óleo sobre tela de autoria de Henrique Bernadelli, que está no Museu Histórico Nacional, mostrando o Marechal Deodoro da Fonseca também numa pintura equestre. É importante, já comentei sobre isso, né? Mas esses retratos e também essas estátuas, essas esculturas desses personagens históricos, não só os militares, mas também membros da realeza como Dom Pedro I, Dom João VI, montado no cavalo, é para dar o sentido de poder, de organização, de comando. Então, esse tem um sentido também simbólico. A coroa vale bem uma missa na Capela Imperial de Santa Cruz. No título, estou usando uma paráfrase, a famosa frase: Paris vale bem uma missa. Podemos traduzir para Paris vaut bien une messe. Foi proferida esta frase pelo rei Henrique IV da França. Sendo protestante e não católico, ele usou essa frase para justificar sua conversão ao catolicismo, a fim de conseguir a aceitação dos parisienses e assim se tornar rei. Foi rei de Navarra, de 2 de agosto de 1589 até 14 de maio de 1610, e concomitantemente rei da França, de 9 de junho de 1572 até 14 de abril de 1610. No caso de Henrique IV, valeu de fato assistir à missa em Paris. Quando eu coloquei o título A Coroa Vale Bem uma Missa na Capela Imperial de Santa Cruz, fiz essa paráfrase, parafraseando aqui a frase do Henrique IV, Paris vale uma missa, porque o Conde D, nesses exercícios militares de 1885, que vamos apresentar agora, um texto do Salgado, seria mais ou menos um meio caminho para que Dom Gastão chegasse ao poder, juntamente com a sua esposa, a princesa Isabel. Nós sabemos que a princesa Isabel era a filha herdeira direta de Dom Pedro II,
E no caso da morte de Dom Pedro II, né, em 1885, ele já estava bastante combalido, bem doente, a princesa Isabel ia assumir. Mas o grande temor dos políticos, dos militares, dos intelectuais de maneira geral, da imprensa, era que a princesa Isabel acabasse delegando os poderes ao Dom Gastão, que era francês. Então, por isso que nós colocamos aqui: a coroa vale bem uma missa na Capela Imperial de Santa Cruz. Como aqui é o canal que trata da história de Santa Cruz, estamos fazendo uso da paráfrase para nos referirmos a uma outra missa. Quem nos conta o episódio é o jornalista Gabriel Salgado, do jornal Cidade do Rio, edição de 20 de abril de 1898. O jornal foi lançado no Rio de Janeiro em 28 de setembro de 1887 por José Carlos do Patrocínio, um abolicionista conhecido. Foi interditado em 1893 por ter publicado um manifesto de apoio a Custódio de Melo, comandante da esquadra sublevada durante a revolta da Armada. Após liberado, ainda em 1893, permaneceu em circulação até 1902. Tem aqui o retrato do José do Patrocínio, que nasceu em Campos dos Goytacazes, em 9 de outubro de 1853 e morreu aqui no Rio de Janeiro, foi sepultado no dia 29 de janeiro de 1905. Foi um farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político brasileiro. Destacou-se como uma das figuras mais importantes do movimento abolicionista do país. Foi também idealizador da Guarda Negra, que era formada por negros ex-escravos, sendo vanguarda do movimento negro no Brasil e formada para proteger a família imperial brasileira contra os aristocratas e os militares. Então, o José do Patrocínio, ele, como jornalista, ele teve uma atuação muito grande, não apenas nesse jornal Cidade do Rio, mas também na Gazeta da Tarde e outros jornais. Ele, inclusive, foi proprietário e escreveu nesses todos os jornais. No início, ele era um defensor da princesa Isabel. Logo assim que proclama a República, ele vai exaltar o Exército, inclusive aqui nessa edição Viva o Exército Brasileiro, o jornal Carioca, Cidade do Rio, de José do Patrocínio, um dia após a proclamação da República, publicou a manchete: Viva o Exército Libertador! E toda uma narrativa do que havia acontecido na noite anterior e naquele dia pela manhã. Gabriel Salgado era um dos articulistas do jornal. Então, esse jornal era do José do Patrocínio e, no início, defendia a monarquia e depois vai aderir ao Exército. Usando o título Assuntos Militares, Gabriel Salgado inicia seu artigo comentando a Lei nº 54, de 13 de junho de 1892, que estabeleceu a reorganização da Secretaria da Guerra, da repartição de ajudante-geral, da repartição do quartel, mestre-geral, da Intendência da Guerra, da arma de engenharia, do Corpo de Engenheiro, do Corpo do Estado-Maior da Primeira Classe e do Corpo de Estado-Maior da Artilharia, incluindo também a reorganização do Estado-Maior do Exército de acordo com a Câmara dos Deputados. Ou seja, era uma lei de mudança geral na administração. E o jornalista Gabriel Salgado, além dele ser jornalista, quer dizer, é articulista, né? Escrevia esses artigos nos jornais. Ele também era político, ele foi deputado federal e foi senador, e, além disso, era formado em engenharia e formado também, era militar. Ele se formou nas escolas na escola da Praia Vermelha. O tema da missa na capela do Palácio Imperial de Santa Cruz surge a partir do momento em que Gabriel Salgado comenta a propósito dos defeitos, inexigibilidade e perigos que na citada lei encontra os seus adversários, que o jornalista intitula ironicamente os competentes. Por quê? Quando surge essa lei, que conforme eu li anteriormente é uma lei transformadora, reformadora, modificava praticamente toda a estrutura administrativa do Exército, vão surgir inúmeras críticas. Ele, como político, aqui no caso ele já estava escrevendo como deputado federal, vai defender a permanência da lei. E faz, então, essa alusão
esse texto, comunicando, linkando, fazendo uma referência do que estava acontecendo com a lei, né? A confusão que estava acontecendo com a lei com a confusão que houve na missa. O episódio da missa na Capela Imperial de Santa Cruz envolve o Conde de Príncipe Dom Augusto e o Marechal Deodoro da Fonseca e ocorreu durante os exercícios militares da corte, tema que já abordei aqui neste canal do YouTube. Naquela apresentação que eu fiz aqui no canal, mencionei o envolvimento pessoal da princesa Isabel para que o seu marido pudesse figurar bem como comandante-geral do Exército, após o afastamento por problemas de saúde do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, do comando das tropas quase no final da guerra contra o Paraguai, em 14 de abril de 1869. O Duque de Caxias, desde jovem, o Duque de Caxias foi professor de esgrima do imperador, ainda bem jovem, frequentava muito o Palácio Imperial de Santa Cruz. Já com Dom Pedro I, o pai de Dom Pedro II, ele esteve também em Santa Cruz, inclusive se propôs, tem um texto que diz que ele se propôs a defender Dom Pedro I na época da abdicação, se fosse o caso, que ele organizaria uma tropa para ficar aqui em Santa Cruz, para que Dom Pedro não abdicasse, enfim, tem algumas histórias desse tipo, né? E o Duque de Caxias, então, se tornou assim um amigo pessoal também do imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II gostava muito do Duque de Caxias. Aliás, é bom lembrar também o seguinte, que é o único duque brasileiro, né? Porque nós tivemos aqui o Duque de Santa Cruz e tivemos as duquesas filhas de Dom Pedro I. Mas aí é por causa da descendência, da hereditariedade. Agora, no caso, o único título que recebeu o título Duque, o Duque é o título máximo da nobiliarquia brasileira, foi o Caxias, foi Luiz Alves de Lima e Silva. E o Dom Pedro, então, gostava muito dele. E então, enquanto ele esteve vivo, o Dom Pedro queria que ele ficasse como comandante-geral do Exército. Só que na guerra contra o Paraguai, a situação foi muito ruim, porque ele já estava também chegando à idade e tem que deixar o comando. E quem vai assumir esse comando vai ser exatamente o Dom Gastão, que era o príncipe e que vai assumir depois no lugar do Duque de Caxias. Isso não vai cheirar bem, digamos assim, para os militares, porque era um francês que estava assumindo, né? Mas tudo bem. Em 1885, quando foram realizados os exercícios militares da corte nos campos da Fazenda Imperial de Santa Cruz, o Conde D já estava no comando do Exército há 16 anos. Vejam vocês, 16 anos. Mesmo assim, por uma série de motivos, não contava com total apreço dos generais e demais oficiais da arma. É claro que havia o respeito hierárquico, afinal de contas ele era um príncipe, ele era casado com a princesa Isabel. Então, além do mais, hierarquicamente era superior. Mas, no fundo, eles não tinham assim muito apreço. Além de ser estrangeiro, os generais o consideravam figura indecisa, com falta de conhecimento e de experiência. O que também distanciava o conde dos generais era o fato dele ser casado com a princesa Isabel, filha e sucessora direta do imperador, que também não morria de amores pelo genro. Tem muitas informações que Dom Pedro não tolerava muito o Conde D. Quer dizer, é claro que era o genro dele, não ia mostrar isso. Havia um respeito familiar, mas para se ter uma ideia, quando tinha as reuniões do conselho, quando tinha reuniões importantes, que ele bem poderia convidar a princesa Isabel e o Conde D para participarem, mas nunca convidava, nunca participava. Então havia um certo distanciamento. Embora nem tão idoso, Dom Pedro II era cometido por várias doenças, incluindo tensão mental, neuropatia diabética, quadro vascular cerebral, pleurite seca e periodontia. Isso eram algumas doenças de Dom Pedro. Então, quando nós observamos as fotos de Dom Pedro II, dá a impressão que ele morreu bem velho, assim com os 80, mas não, foram 60 e poucos anos.
Os oficiais do exército não pretendiam bater continência para o cônjuge da futura imperatriz, que por seu lado apostava todas as fichas no marido, pretendendo que ele se tornasse um líder no meio militar. Inclusive a indicação dele para ser o comandante-geral das tropas na Guerra do Paraguai, com certeza partiu da Princesa Isabel. E no caso dos exercícios militares de Santa Cruz, a Princesa Isabel deu um grande incentivo, inclusive organizando um baile e participando de todos os momentos aqui. A missa na capela do Palácio Imperial de Santa Cruz foi apenas um dos inúmeros casos em que ficou patente a insegurança do príncipe Gastão de Orleans em sua vida como comandante do exército. A celebração dessa missa, uma missa congratulatória, uma missa de ação de graças, para agradecer a Deus, porque eles eram muito católicos. A princesa Isabel era católica, de frequentar a missa, aliás, toda a família imperial, e o Conde D também. Então, mandou celebrar uma missa ali, em frente exatamente ao quartel, aquela praça enorme, e reunir todos os militares. Era muita gente, não dava para ficar dentro da igreja, então ficava lá fora. A missa acabou sendo uma missa campal, quer dizer, aquela missa que é realizada com o altar fora da igreja, né? Gabriel Salgado dos Santos era deputado federal em abril de 1898, quando escreveu o artigo comentando a lei da reorganização administrativa do Exército, que foi aquela lei que eu citei anteriormente. Mas tem fundamento consistente quando insere no seu texto a questão envolvendo o Marechal Deodoro da Fonseca, o Conde D, e o Conde D, no caso da missa de 1885. Por quê? Como oficial da Escola Militar da Praia Vermelha, graduado nas armas de engenharia, artilharia e cavalaria, esteve participando dos exercícios então realizados nos campos da Imperial Fazenda de Santa Cruz. Ou seja, ele estava presente, então viu o que aconteceu. E aqui ele faz um comentário sobre a lei, essa lei que faz a parte da administração, e faz esse comentário exatamente para nos conduzir à questão de Santa Cruz. Então, o que ele está colocando aqui como militar e como articulista, não é, no caso jornalista, e também como deputado que conhecia de legislação, ele vai fazer uma ilação, digamos assim, uma relação com o caso de Santa Cruz. Então, o título Assuntos Militares, porque ele realmente conhecia os assuntos militares. Como jovem militar, em agosto de 1885, Gabriel Salgado esteve presente em Santa Cruz, participou das manobras militares e acompanhou bem de perto tudo o que aconteceu antes da organização da tropa para assistir à missa congratulatória que fora encomendada por Dom Luís Felipe Maria Fernando Gastão de Orleans. Então, a missa foi mandada celebrar pelo próprio conde, né? Mas naturalmente que a princesa Isabel, que era ligada muito à igreja, deve ter patrocinado tudo, né? E tem uma foto aqui da vista geral do acampamento das tropas do Exército nos campos da Fazenda Imperial de Santa Cruz em agosto de 1885. É uma foto de autoria de Marc Ferrez que foi reproduzida no livro Coleção Princesa Isabel, Fotografia do Século XIX, organizado por Pedro e Bia Corrêa do Lago, editora Capivara, Rio de Janeiro, 2013. Então vocês observem aqui os campos mostrando diversos acampamentos, e essa barraca central era onde havia as reuniões oficiais. Gabriel Salgado foi, portanto, testemunha ocular no contexto da história, pois, além de presenciar, participou diretamente dos exercícios militares de 1885, estando em condições de relatar o que viu, ouviu ou percebeu. Aqui tem os oficiais da escola militar, os alunos, os oficiais, né, eles estavam se formando. A escola militar da Praia Vermelha, os militares já aí saíam formados nas diversas áreas, artilharia, engenharia. Além disso, ele fez também o curso de engenheiro, né, o Gabriel Salgado. E além disso, ele foi deputado federal e senador. O relato de Gabriel Salgado, mesmo subjetivo, é uma forma importante de evidência histórica, pois permite a sua reconstrução com base nas experiências pessoais do relator. Aqui é o texto que ele fala exatamente sobre
a questão da dificuldade do Conde D de organizar para celebrar a missa. Não será com efeito defeituosa e confusa, isso é falando a respeito da lei, né? Porque aqui ele vai falando sobre as diversas alterações que ocorreram no laboratório químico e farmacêutico do Exército, enfim, todas as questões. Então aí começa a haver a confusão, porque são muitas mudanças e as pessoas vão começar a apresentar defeitos. Então, e ele faz então a relação com o episódio de 1885 por ocasião dos grandes exercícios gerais no Curato de Santa Cruz entre os generais Deodoro e o Conde D. No caso aqui o Marechal Deodoro, General Deodoro e o Conde D. Este queria que todas as forças que ali se exercitavam sob a sua direção suprema fossem reunidas para ouvir uma missa campal que se mandou dizer tomar certa disposição em frente à capela. Então, a capela é exatamente ali no quartel, né? E ele faz o comentário sobre as dificuldades aqui do Conde D, do chefe que mandava o seu ajudante de ordem, provavelmente um oficial, organizar a tropa. E a tropa não se organizava. Do sopro resultava uma ordem, a galope partia um ajudante, davam-se as vozes, moviam-se a tropa com o gáudio, novo desapontamento do conde. Verifica-se este, não obstante desejo de acertar, errava porque havia sido mal instruído pelos solícitos que o cercavam e o auxiliavam. Ou seja, o conde era o comandante-geral, mas ele não conseguia organizar. Quer dizer, aquela questão do militar, falta a voz de comando. Isso o Deodoro tinha. Isto já durava algum tempo. Quer dizer, essa questão de manda alguém, organiza aqui, organiza ali, não consegue, isso já durava algum tempo. Nós, quer dizer, o Sebastião Salgado aqui falando aqui, nós, apesar de estafados à solapa, ríamos dos sucessivos desastres e com as necessárias reservas comentavam o fato e analisávamos o valor militar e a competência do luzido séquito. Ou seja, ele como era militar, e tinha a questão hierárquica, ele não ia comentar isso em voz alta. Então, naturalmente, ele fazia o comentário com os amigos dele, porque o conde, que era o comandante-geral, que tinha que ter a voz, ou então mandar alguém, um outro oficial, comandar para que todo mundo entrasse em fila, em forma, né? Para poder assistir a missa. Tem aqui uma charge no Hotel Bragança, Opinião de um Orleans. Charge do periódico português Charivari, representando uma conversa entre o imperador Dom Pedro II e seu genro, o Conde D, assistida pela princesa Isabel, mostrada no terço à mão rezando. Então, aqui é mais uma caricatura, uma charge, né? Mas essa questão da princesa Isabel com o terço aparece muito porque realmente ela vivia assistindo missas e frequentando. Continuando aqui a narração do jornalista. Repentinamente, o general Deodoro, que um pouco distanciado tudo observava e provavelmente já cansado do que via, esporeou o cavalo, aproxima-se do conde e em voz alta, de modo que todos ouvissem, diz-lhe: estão o embromando. Vossa Alteza quer isto? Ligeiramente explicou-se, pelo que deva dar esta ordem, disse qual ela era. Em seguida, a este rompante do general, rompante um tanto escandaloso, porém que muito apreciamos, partiu um ajudante e momentos depois estávamos formados na ordem desejada. É o que eu comentei anteriormente, faltava o comando, faltava a voz de comando. E o Conde D não tinha essa voz. Não fosse a providência
a providencial intervenção do general Deodoro, e é possível que não tivéssemos ouvido a missa como queria o conde. Houvesse hoje um Deodoro e fosse o conde acessível, estou convencido, o Estado-Maior do Exército seria já uma realidade. Então, ele faz essa alusão aqui do episódio de 1885, da confusão do Conde, para falar também da confusão da legislação e da criação do Estado-Maior, porque todo mundo sabe, quando surge uma legislação nova, uma coisa nova, as pessoas têm aquele estranhamento, até que ela seja aceita, se for uma coisa bem feita, isso demora. A interferência do velho e experiente Marechal Deodoro da Fonseca, que surpreendeu o comandante-geral do Exército, o príncipe Dom Luiz Felipe Maria Fernando Gastão de Orleans Conde D, é que vai fazer com esta missa seja celebrada. A missa foi celebrada exatamente aqui, nesta praça, não é? Porque a capela, vocês observam a foto da central lá do quartel, que era o antigo Palácio Imperial. Ela ficava na parte central, não daria para toda aquela tropa, né? Eram milhares de soldados e oficiais assistirem à missa. Então eles se reuniram aqui. Só que esta reunião, esta formatura foi muito difícil, pelo que foi relatado aqui nessa apresentação. Então, para que nós possamos ter uma ideia, a coroa vale bem uma missa na Capela Imperial de Santa Cruz, porque no fundo, o Conde D queria mesmo a coroa. Só que Dom Pedro II, embora já estivesse bem doente, depois vem a proclamação da República, toda a família imperial vai para o exílio e não tem mais trono, não tem mais coroa. Então a coroa vale bem mais, vale bem uma missa na Capela Imperial de Santa Cruz. O Conde D, o Marechal Deodoro da Fonseca, nos exercícios militares da corte realizados nos campos da Imperial Fazenda de Santa Cruz em agosto de 1885. Tudo isso com base no texto intitulado Assuntos Militares, de autoria do deputado federal e oficial do Exército Gabriel Salgado, publicado no jornal Cidade do Rio, edição de 20 de abril de 1898. Canal de História de Santa Cruz, dia 7 de junho de 2025, sábado, encerrando esta semana, desejando a vocês um ótimo final de semana e agradecendo por estar nos acompanhando aqui no canal História de Santa Cruz. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.